Na tumultuada viagem da vida, enfrentamos invariavelmente críticas injustas que, como flechas desferidas pelo destino, parecem mirar diretamente em nossa integridade. No entanto, como aprendizes da filosofia estoica, somos desafiados a abraçar uma perspectiva única diante desses ataques verbais. Entender como um estoico lida com críticas injustas não é apenas uma jornada introspectiva, mas um mergulho profundo nas águas da resiliência e autocontrole. Imagine-se, por um instante, na pele de um estoico. Consciente de que críticas injustas são inevitáveis na vida pública, um estoico não se deixa envolver no turvelinho emocional que muitas vezes acompanha tais situações. Como alguém que reconhece a futilidade de controlar as opiniões alheias, eles evitam o desperdício precioso de energia tentando mudar a mente daqueles que estão determinados a criticar. Em vez de reclamar ou se lamentar diante das críticas, um estoico se mantém firme em sua missão de vida. Eles não se perdem em ameaças impotentes ou tentativas de manipular a percepção pública. Ao contrário, enxergam a crítica injusta como uma oportunidade para testar sua resiliência, para fortalecer sua determinação. Epicteto, um notável filósofo estoico, ousava brincar que quando alguém nos critica injustamente, deveríamos sentir gratidão por não terem apontado nossas falhas reais. Essa abordagem peculiar destaca a capacidade de um estoico em extrair sabedoria e humildade mesmo dos momentos mais desafiadores. Ao não levar as críticas para o lado pessoal, eles demonstram um entendimento profundo de que a verdadeira avaliação virá no devido tempo, baseada não apenas nas palavras, mas nas ações e na consistência ética ao longo do tempo. Essa jornada estoica para lidar com críticas injustas nos revela a importância de nos concentrarmos no que controlamos, de permanecermos fiéis aos nossos ideais, e de confiarmos que a verdade sempre encontra seu caminho. É um convite à autorreflexão, à autenticidade, e ao cultivo da resiliência interior. Concentra-se no que você controla. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é o imperativo de concentrar-se no que você pode controlar. Mas como aplicamos essa máxima nos dias de hoje, imersos em um cenário complexo e dinâmico? Imagine sua vida como um espetáculo teatral, com múltiplos atos e personagens. No palco da existência, somos confrontados por uma infinidade de elementos, desde desafios pessoais até as complexidades globais. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa atenção para aquilo que está sob nosso controle direto, como nossas escolhas, atitudes e ações. No contexto contemporâneo, onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões alheias e eventos imprevisíveis, a prática de concentrar-se no que podemos controlar torna-se mais relevante do que nunca. Diante do frenesi da sociedade moderna, a habilidade de discernir entre o que está dentro e fora de nosso controle assume um papel crucial na preservação da paz interior. Vivemos tempos em que as redes sociais são um palco para as vozes mais variadas e as notícias podem ser avassaladoras. Nesse turbilhão de estímulos, um estoico se esforça para não se perder na cacofonia do mundo externo. Ao invés disso, eles cultivam um espaço mental que filtra o excesso de informação, concentrando-se nas escolhas que podem fazer para melhorar suas vidas e contribuir positivamente para o ambiente ao seu redor. A concentração no que é controlável também se aplica ao relacionamento com outras pessoas. Quantas vezes nos encontramos frustrados ao tentar mudar as opiniões ou comportamentos dos outros? Um estoico compreende que a única pessoa que pode ser totalmente controlada é ele mesmo. Em vez de se perder em conflitos inúteis, eles direcionam sua energia para influenciar positivamente através de exemplos e ações, em vez de palavras vazias. Na esfera profissional, a máxima estoica brilha com uma luz especial. Diante de desafios no trabalho, um estoico não se perde em preocupações excessivas sobre o que os outros pensam ou nas incertezas do futuro. Eles concentram-se na excelência em suas tarefas, na melhoria contínua e no cultivo de relações profissionais baseadas em ética e respeito mútuo. A tecnologia, embora traga benefícios inegáveis, também nos expõe a uma miríade de distrações. Um estoico moderno compreende a importância de desligar, desconectar-se do ruído digital e focar em atividades que promovam seu bem-estar mental e físico. A prática dessa filosofia não é uma retirada passiva do mundo, mas uma participação ativa e consciente, concentrando nossos esforços onde realmente fazem a diferença, em nossas mentes, escolhas e ações. Ao fazer isso,
encontramos não apenas resiliência diante dos desafios, mas também um caminho para viver com propósito e autenticidade. Fique do seu lado. Para compreender essa abordagem, imagine-se como seu próprio aliado mais leal, enfrentando o mundo com uma armadura ética que protege sua integridade interior. Ficar do seu próprio lado não é um ato de egoísmo, mas sim uma prática consciente de autoempatia. Os estoicos ensinam que, diante das críticas injustas, é fundamental se apoiar nas próprias convicções e valores. Em um mundo onde as opiniões externas podem ser esmagadoras, ser seu próprio defensor é um ato de coragem e autenticidade. Ao adotar o pensamento de ficar do seu próprio lado, os estoicos reconhecem que não podem controlar as percepções ou julgamentos alheios. No entanto, podem moldar sua própria narrativa interna, mantendo-se fiéis aos princípios éticos que guiam suas ações. Essa autenticidade interior serve como um escudo contra as flechas das críticas externas, proporcionando uma base sólida e inabalável. Na prática, isso significa que, quando confrontados com críticas injustas, um estoico não se deixa abalar. Eles não se perdem em autodepreciação ou buscam a aprovação incessante dos outros. Em vez disso, permanecem centrados em quem são e no que acreditam. Essa postura não é arrogância, mas sim uma confiança serena na própria integridade. Ficar do seu próprio lado também implica em não internalizar as opiniões negativas dos outros. Os estoicos compreendem que as críticas muitas vezes refletem mais sobre o crítico do que sobre eles mesmos. Ao invés de absorver a negatividade, escolhem manter uma perspectiva objetiva, lembrando-se de que nem todas as críticas merecem consideração. A autodefesa ética dos estoicos vai além do mero orgulho. Envolve um compromisso contínuo com o autoaprimoramento. Em vez de serem reativos às críticas, os estoicos as veem como oportunidades para reflexão e crescimento. Avaliam se há mérito nas observações e, se for o caso, usam esses insights para evoluir, sempre mantendo a autenticidade que define sua identidade. Ao adotar o pensamento de ficar do seu próprio lado, os estoicos abraçam uma mentalidade que não apenas os protege das críticas prejudiciais, mas também os capacita a viver com autenticidade e resiliência. Eles entendem que, no jogo da vida, a lealdade consigo mesmo é o alicerce para construir relacionamentos saudáveis, tomar decisões éticas e enfrentar as vicissitudes do destino com coragem. Ficar do seu próprio lado é uma celebração da singularidade, uma afirmação de que, independentemente das tormentas externas, a chama interior da integridade nunca se apaga. Coloque-os à prova. Em vez de reagir impulsivamente ou se sentir afetado por críticas injustas, os estoicos adotam uma abordagem que os coloca no controle da situação. Colocar os críticos à prova começa com um profundo entendimento de que as opiniões alheias, muitas vezes, dizem mais sobre quem as emite do que sobre o receptor. Assim, em vez de levar as críticas como verdades absolutas, os estoicos as consideram como hipóteses a serem testadas. A primeira etapa desse processo é avaliar a fundamentação das críticas. Os estoicos questionam se há mérito nas palavras proferidas, se a crítica está fundamentada em fatos reais ou se é apenas uma expressão de preconceitos e visões distorcidas. Ao realizar esse exame crítico, eles discernem se as palavras merecem consideração ou se são apenas ruídos vazios. A segunda parte desse jogo mental envolve a introspecção. Os estoicos se voltam para dentro, examinando conscientemente seus próprios princípios e ações. Se uma crítica aponta para uma falha genuína, em vez de se sentirem derrotados, eles veem isso como uma oportunidade de aprimoramento. Isso não é sinal de fraqueza, mas de força, uma vez que enfrentar a própria imperfeição requer coragem e autoconhecimento. Outro aspecto crucial é entender as motivações por trás das críticas. Os estoicos reconhecem que nem toda crítica é construtiva, algumas são impulsionadas por inveja, ressentimento ou simplesmente por falta de entendimento. Ao investigar as intenções por trás das palavras, eles mantêm o controle emocional e evitam reações impulsivas. Essa prática estoica também envolve um toque de humor sutil. Lembra-se daquele antigo ditado: leve a vida menos a sério, ninguém sai vivo dela? Os estoicos aplicam isso às críticas. Se possível, eles adotam uma visão leve e até mesmo irônica diante das críticas injustas. Isso não apenas reduz o impacto emocional,
mas também coloca os críticos em uma posição de desconforto, ao perceberem que suas palavras não têm o poder esperado. Colocar os críticos à prova é, em última análise, uma estratégia que preserva a paz interior e a integridade. Os estoicos não veem as críticas como adversárias a serem derrotadas, mas como oportunidades de crescimento. Ao abraçar essa mentalidade, eles transformam as palavras ásperas em degraus que os impulsionam para frente, em direção a uma versão aprimorada de si mesmos. Ao aplicar esse princípio em suas vidas, os estoicos não apenas lidam eficazmente com as críticas, mas também se tornam mestres da autodisciplina e do autodesenvolvimento. Colocar os críticos à prova é mais do que uma estratégia de defesa, é uma estratégia de crescimento contínuo que transforma as críticas em aliadas na jornada rumo à excelência pessoal. Não fale sobre isso. Os estoicos compreendem que, em muitas situações, respostas vazias são mais prejudiciais do que o silêncio ponderado. Essa abordagem não é uma fuga da comunicação, mas sim uma escolha deliberada de quando e como responder. O instinto natural muitas vezes clama por uma resposta rápida e contundente. No entanto, os estoicos resistem a esse impulso. Eles entendem que palavras lançadas sem reflexão podem ser como flechas sem alvo definido, causando mais estragos do que soluções. Ficar calado, para os estoicos, é um ato de preservação da própria paz interior. Em vez de se deixar envolver em disputas verbais inúteis, escolhem o poder do silêncio como uma forma de manter o controle sobre suas emoções. Essa pausa estratégica não é fraqueza, mas sim uma demonstração de força interior, uma recusa em ser arrastado para o turbilhão emocional. Outro aspecto fundamental dessa prática estoica é o entendimento de que nem todas as batalhas merecem ser travadas. Há situações em que a resposta mais poderosa é o silêncio eloquente. Ao se abster de entrar em debates infrutíferos, os estoicos preservam sua energia para questões que realmente importam, direcionando-a para o que é significativo e construtivo. Essa estratégia também é uma forma de desarmar os opositores. O silêncio, em vez de uma resposta acalorada, muitas vezes deixa os críticos desconcertados. Eles esperavam uma reação emocional, mas em vez disso, encontram um estoico sereno, capaz de manter a compostura mesmo diante das críticas mais ásperas. Essa serenidade não apenas frustra os detratores, mas também reflete uma confiança inabalável na própria integridade. Ficar calado, para os estoicos, não significa ausência de voz, mas sim uma escolha consciente de quando falar. Eles compreendem que a eloquência não está apenas nas palavras, mas também na capacidade de escolher os momentos certos para expressá-las. Esse discernimento é uma habilidade cultivada, uma manifestação da sabedoria que reconhece a diferença entre reagir impulsivamente e responder com intenção. Além disso, a prática do silêncio permite uma reflexão mais profunda. Os estoicos não apenas evitam respostas vazias, mas também utilizam o espaço do silêncio para analisar as próprias emoções e pensamentos. Esse autoexame constante é um pilar essencial do estoicismo, conduzindo a um entendimento mais profundo de si mesmo e da própria relação com o mundo. É a arte de escolher cuidadosamente quando e como se expressar, reconhecendo que nem todas as batalhas merecem uma resposta verbal. O silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que as palavras. Se respeite. Em meio às tempestades das críticas, o respeito próprio é o casco que impede que as águas turbulentas invadam e afundem a embarcação. Os estoicos entendem que, para enfrentar as críticas injustas, é essencial cultivar uma base sólida de autenticidade e autoapreço. O respeito próprio estoico não se baseia na arrogância, mas sim na compreensão profunda de quem se é. Significa reconhecer tanto as virtudes quanto as imperfeições e aceitá-las com uma serenidade inabalável. Ao se respeitar, o estoico se torna imune às críticas que buscam minar sua autoconfiança, pois ele já construiu um alicerce sólido que não é facilmente abalado. Essa prática estoica também envolve a definição clara de limites. Os estoicos compreendem que não é possível agradar a todos e que, em busca do respeito próprio, é necessário estabelecer fronteiras saudáveis. Isso significa dizer não quando necessário, recusando-se a comprometer valores e princípios para se encaixar nas expectativas alheias. Além disso, o respeito próprio é uma afirmação constante de dignidade. Os estoicos não se permitem ser desvalorizados por críticas injustas. Em vez disso,
Mantenha a cabeça erguida, cientes de que sua autoestima não está nas mãos dos outros. Esse entendimento sólido de si mesmo cria uma resistência natural contra as tentativas de desestabilização emocional por parte dos críticos. Ao se respeitar, o estoico também se distancia do ciclo de comparação constante. Sabem que cada jornada é única, e comparar-se incessantemente aos outros é uma armadilha que mina o respeito próprio. Ao se concentrar em sua própria jornada, os estoicos evitam cair na armadilha da autocondenação baseada em comparações externas. A prática do respeito próprio também se estende ao diálogo interno. Os estoicos são gentis consigo mesmos, evitando a autocrítica destrutiva. Em vez de se martirizarem por erros passados, aprendem com essas experiências e seguem em frente, mantendo uma atitude de respeito e compaixão para consigo mesmos. Essa autenticidade e respeito interno formam um escudo imbatível contra as críticas injustas. O estoico não se abala facilmente, pois compreende que seu valor não é determinado por opiniões externas. Ele se torna uma fortaleza, resistindo às tempestades das críticas injustas com uma calma que intriga e desconcerta os críticos. Ao se respeitar, o estoico se torna um exemplo vivo de integridade, autoconfiança e resiliência. É uma ferramenta valiosa que não apenas protege contra as críticas, mas também guia na busca constante por uma melhor. Você tem largura de banda limitada. Na jornada estoica, a habilidade de conhecer seus próprios limites é uma arma poderosa no enfrentamento das críticas. É como estabelecer um perímetro sólido em torno de sua paz interior, uma linha que os estoicos definem com precisão para evitar que as críticas injustas ultrapassem seus limites emocionais. Imagine esses limites como fronteiras invisíveis que delimitam o território da sua serenidade. Os estoicos entendem que, embora não possam controlar as críticas externas, têm o poder de definir até onde essas críticas podem penetrar em seu mundo interior. Saber os próprios limites é como fortificar essa fronteira, garantindo uma defesa eficaz contra as investidas verbais indesejadas. Essa prática estoica começa com uma autoavaliação honesta. Os estoicos se questionam sobre suas vulnerabilidades, entendendo quais áreas de sua vida são mais sensíveis às críticas. Essa introspecção não é um sinal de fraqueza, mas sim de autoconhecimento, uma ferramenta valiosa na construção de limites saudáveis. Conhecer seus próprios limites também envolve a identificação de gatilhos emocionais. Os estoicos são como arquitetos emocionais, mapeando as áreas onde as críticas podem provocar uma reação desproporcional. Ao reconhecer esses gatilhos, podem antecipar e neutralizar, evitando que as críticas desencadeiem respostas emocionais impulsivas. Outro aspecto crucial é a prática da aceitação. Os estoicos entendem que não podem agradar a todos e que as críticas fazem parte da experiência humana. Ao aceitar esse fato, conseguem definir limites realistas e evitar o desejo fútil de buscar a aprovação universal. Essa aceitação liberta-os do peso das expectativas externas, permitindo que tracem limites que refletem sua verdadeira essência. Saber os próprios limites também significa reconhecer quando é hora de se distanciar. Os estoicos compreendem que algumas batalhas não valem a pena, e às vezes a melhor resposta é retirar-se do campo de confronto verbal. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria estratégica, escolhendo preservar a própria paz em vez de se envolver em disputas infrutíferas. Os estoicos também entendem que a busca incessante por perfeição é uma armadilha. Definir limites realistas significa aceitar que são seres humanos em constante evolução, sujeitos a erros e imperfeições. Ao estabelecer limites alcançáveis, evitam a autocrítica excessiva que pode resultar das críticas, lembrando-se de que o progresso, não a perfeição, é o verdadeiro objetivo. Além disso, saber os próprios limites também envolve a prática da compaixão consigo mesmo. Os estoicos reconhecem que enfrentar críticas é uma tarefa desafiadora e, em alguns momentos, pode ser esgotante. Ao permitirem-se o espaço para respirar, recarregar e se recuperar, estabelecem limites que protegem sua saúde mental e emocional. É a habilidade de traçar fronteiras claras, protegendo-se contra os impactos negativos das palavras alheias. Ao dominar essa prática, os estoicos não apenas preservam sua paz interior, mas também cultivam uma resiliência que os fortalece diante das adversidades. Olha quem eles são. Essa prática estoica começa com uma compreensão profunda de que, muitas vezes, as críticas não são sobre eles, mas sobre os próprios críticos.
Ao analisar quem são essas pessoas e qual é o contexto por trás de suas opiniões, os estoicos conseguem distanciar-se emocionalmente, evitando serem consumidos pelo impacto negativo das críticas. A análise dos críticos é como uma investigação intelectual. Os estoicos questionam as motivações, examinam as experiências passadas compartilhadas com esses críticos e consideram o contexto geral em que as críticas foram proferidas. Essa abordagem não é movida pela defensividade, mas pela busca de compreensão e clareza. Outro aspecto crucial dessa análise é a avaliação da credibilidade do crítico. Os estoicos reconhecem que nem todas as opiniões merecem o mesmo peso. Ao considerar a experiência, conhecimento e intenções do crítico, conseguem discernir entre críticas construtivas e meras expressões de negatividade sem fundamentação. Essa prática também envolve a consideração do contexto emocional do crítico. Os estoicos compreendem que as pessoas muitas vezes falam movidas por suas próprias emoções e experiências. Ao considerar o estado emocional do crítico, conseguem enxergar além das palavras superficiais e entender as raízes emocionais por trás das críticas. Além disso, os estoicos reconhecem que as críticas podem ser uma manifestação de projeção. Às vezes, as inseguranças e frustrações do crítico são refletidas nas críticas direcionadas a eles. Ao analisar esse fenômeno, os estoicos conseguem separar as projeções alheias de sua própria realidade, mantendo uma perspectiva equilibrada. A análise dos críticos também envolve a prática da empatia. Os estoicos se esforçam para entender as experiências e perspectivas dos críticos, mesmo que discordem das críticas em si. Essa empatia não apenas suaviza o impacto emocional das críticas, mas também promove uma compreensão mais profunda das dinâmicas interpessoais. Ao analisar como são seus críticos, os estoicos transformam as críticas em oportunidades de aprendizado e crescimento. Em vez de encarar as palavras como ataques pessoais, encaram-nas como janelas para a compreensão humana. Essa perspectiva não apenas fortalece sua resiliência emocional, mas também os capacita a enfrentar as críticas com uma serenidade que desconcerta os críticos. Ao compreender quem são seus críticos, os estoicos transcendem a reatividade emocional e cultivam uma atitude de sabedoria diante das críticas. Eles entendem que, ao analisar as motivações e contextos dos críticos, estão construindo uma defesa psicológica sólida que os capacita a enfrentar as adversidades com uma calma serena. Pratique não sentir vergonha. Na filosofia estoica, a ideia de não sentir vergonha é como um alicerce fundamental para a construção de uma vida autêntica e centrada nos princípios. Os estoicos compreendem que a vergonha, muitas vezes, é um fardo desnecessário, uma emoção que pode ser superada com uma abordagem consciente e racional. A primeira pedra desse edifício emocional é a compreensão de que a vergonha surge frequentemente de padrões externos e expectativas sociais. Os estoicos desafiam a ideia de que devem viver de acordo com as opiniões alheias e reconhecem que a verdadeira medida de valor reside em viver de acordo com seus próprios princípios. Ao abraçar essa perspectiva, dissipam a névoa da vergonha que se origina de normas externas. Outro pilar é a prática constante da autoaceitação. Os estoicos entendem que todos são falíveis e sujeitos a erros. Em vez de se envergonharem de suas imperfeições, escolhem aprender com elas. Essa abordagem não é de complacência, mas sim de autoconsciência construtiva. A vergonha não encontra espaço onde a aceitação própria é cultivada com honestidade e coragem. A gestão eficaz da vergonha também envolve o desapego das opiniões alheias. Os estoicos compreendem que não podem controlar como os outros os veem, e tentar fazê-lo é uma batalha perdida. Ao liberar a necessidade de aprovação constante, desarmam a vergonha antes mesmo de ela ter a chance de se instalar. A autovalidação torna-se a fonte principal de contentamento, eliminando a vergonha como um intruso indesejado. Outro ponto crucial é a capacidade de aprender com as críticas construtivas sem internalizar a vergonha. Os estoicos não veem o feedback como um ataque pessoal, mas como uma oportunidade de crescimento. Eles avaliam objetivamente, separando a crítica construtiva do ruído desnecessário. Assim, em vez de se envergonharem de suas falhas, veem-nas como trampolins para o aprimoramento pessoal. A perspectiva estoica sobre a vergonha também envolve uma compreensão profunda da natureza humana. Os estoicos sabem que todos estão em um processo constante de evolução e que o julgamento apressado é muitas vezes uma expressão de ignorância.
Ao reconhecerem a humanidade compartilhada, desenvolvem empatia, reduzindo a vergonha associada às expectativas inatingíveis. A prática de viver no momento presente também desempenha um papel vital na gestão da vergonha. Os estoicos compreendem que o passado é imutável e o futuro é incerto. Ficar preso à vergonha do passado ou preocupado com a vergonha potencial no futuro é contraproducente. Ao focarem no presente e nas ações que podem controlar, os estoicos desativam a fonte da vergonha antes que ela ganhe força. Por fim, a busca constante da excelência moral é uma âncora na jornada estoica para evitar a vergonha. Ao viverem de acordo com seus princípios éticos, os estoicos não apenas moldam uma vida digna de orgulho, mas também eliminam a vergonha que surge da desconexão entre ações e valores. Ao desafiar as expectativas externas, praticar a autoaceitação, desvincular-se das opiniões alheias e aprender com as experiências, os estoicos erguem uma muralha intransponível contra a vergonha, criando um espaço para a verdadeira realização e satisfação na vida. Seja o seu melhor. Em vez de se perderem na negatividade alheia, os estoicos se dedicam a uma jornada interior de autodesenvolvimento, fortalecendo sua resiliência e preservando sua integridade. Essa busca pelo melhor de si começa com uma autoavaliação honesta. Os estoicos olham para dentro, examinando seus próprios valores, virtudes e áreas de melhoria. Essa introspecção não é um exercício ocasional, mas sim uma prática contínua que orienta suas ações e decisões diárias. Ao buscar constantemente ser o melhor de si, os estoicos definem padrões elevados para si mesmos. Eles não buscam perfeição, reconhecendo que a jornada é mais importante que o destino final. Essa abordagem evita que sejam facilmente abalados por críticas externas, pois estão comprometidos com um processo de autodesenvolvimento contínuo. Além disso, a busca pela excelência pessoal permite aos estoicos enfrentar as críticas com uma mentalidade construtiva. Em vez de verem as palavras dos outros como ataques pessoais, encaram-nas como oportunidades de aprendizado. Cada crítica injusta se torna um espelho que reflete não apenas suas imperfeições, mas também áreas para crescimento e aprimoramento. Os estoicos entendem que o verdadeiro poder reside na autodisciplina. Eles estabelecem metas alcançáveis, desenvolvem hábitos saudáveis e cultivam a resiliência emocional. Essa disciplina interna não apenas os capacita a superar as críticas, mas também a manterem sua integridade quando confrontados com adversidades. A prática constante de ser o melhor de si também implica em aceitar responsabilidade por suas ações. Os estoicos não fogem das consequências de seus comportamentos, mas as encaram de frente. Essa abordagem transparente e responsável não apenas constrói confiança em si mesmos, mas também fortalece sua resistência diante das críticas. Ao buscar constantemente ser o melhor de si, os estoicos entendem que a opinião mais valiosa é a sua própria. Eles não deixam que as críticas externas definam sua autoestima, pois encontram validação interna na busca de uma vida autêntica e significativa. Essa autonomia emocional é uma armadura poderosa contra as palavras negativas dos outros. A prática estoica de sempre buscar ser o melhor de si também envolve a aceitação das próprias limitações. Os estoicos entendem que a perfeição é inatingível, mas isso não os impede de buscar constantemente melhorias. Ao abraçarem a jornada de autodesenvolvimento com humildade, evitam o peso desnecessário das críticas e julgamentos externos. Outro aspecto vital é a construção de relações autênticas. Os estoicos buscam conexões significativas com aqueles que valorizam e apoiam sua jornada de autodesenvolvimento. Isso não apenas cria um círculo de apoio emocional, mas também oferece uma base sólida contra as críticas externas que não contribuem para seu crescimento. Ao se comprometerem com uma jornada de autodesenvolvimento contínuo, os estoicos não apenas fortalecem sua resiliência emocional, mas também enfrentam as críticas externas com uma serenidade que é o resultado de viverem em harmonia consigo mesmos. A busca constante pelo melhor de si não é apenas um caminho para a excelência pessoal, mas também uma estratégia poderosa para enfrentar o mundo com integridade e autenticidade. Foque no caminho. Diante das adversidades e das opiniões alheias, os estoicos mantêm o foco em seu próprio curso, continuando a crescer e evoluir independentemente das tempestades que possam surgir. A primeira chave para permanecer no caminho é a clareza de propósito.
Os estoicos compreendem que ter uma visão clara de seus objetivos e valores é como uma âncora que os mantém firmemente ancorados, mesmo quando as ondas das críticas tentam sacudi-los. Essa clareza é uma bússola interna que guia cada passo, permitindo que mantenham o curso desejado. Outro elemento essencial é a resiliência emocional. Os estoicos não permitem que as críticas os desviem de seu caminho. Ao cultivar uma mentalidade resiliente, encaram as adversidades como oportunidades de aprendizado e crescimento. As críticas não são obstáculos intransponíveis, mas desafios que fortalecem sua determinação em seguir em frente. A prática constante da aceitação também é uma ferramenta vital para permanecer no caminho estoico. Os estoicos aceitam que as críticas fazem parte da jornada humana e, em vez de resistir a elas, escolhem compreendê-las. Essa aceitação não é resignação, mas sim um reconhecimento pragmático de que o curso da vida é frequentemente marcado por opiniões divergentes. A busca contínua pelo conhecimento é outra pedra angular dessa jornada. Os estoicos entendem que o aprendizado é um processo constante e que a expansão do conhecimento é uma ferramenta poderosa para permanecer no caminho. Ao se aprimorarem intelectualmente, estão mais bem equipados para discernir entre críticas construtivas e meros ruídos sem substância. Além disso, manter uma mentalidade de crescimento é crucial. Os estoicos veem cada desafio, incluindo críticas, como uma oportunidade de se tornarem melhores versões de si mesmos. Em vez de se fixarem nas dificuldades, focam na possibilidade de crescimento pessoal e evolução constante. Isso cria um impulso interno que os mantém avançando, mesmo quando enfrentam ventos contrários. A autenticidade é uma luz guia nesta jornada. Os estoicos entendem que ser fiel a si mesmos é fundamental para permanecer no caminho. Ao agir em conformidade com seus princípios e valores, não se perdem na tentativa de agradar a todos. A autenticidade os protege contra as críticas que visam desviá-los de sua verdadeira essência. A prática da gratidão também é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Os estoicos reconhecem que, mesmo diante das críticas, há sempre algo pelo qual ser grato. Essa mentalidade positiva não apenas os protege contra o impacto negativo das críticas, mas também os ajuda a manter a perspectiva, lembrando-os do valor intrínseco da jornada. Manter um círculo de apoio positivo é outra estratégia sábia. Os estoicos cultivam relações que incentivam o crescimento mútuo e a autenticidade. Ter pessoas que compartilham dos mesmos princípios é como ter uma tripulação que apoia uns aos outros em mares tempestuosos. Isso cria uma rede de suporte emocional que os auxilia a permanecer no caminho, independentemente das críticas externas. Ao manterem clareza de propósito, desenvolverem resiliência emocional, aceitarem as críticas como oportunidades de aprendizado e permanecerem fiéis a si mesmos, os estoicos trilham uma jornada que transcende os altos e baixos externos. Concentra-se em quem você é. Os estoicos compreendem que a verdadeira fortaleza reside na autenticidade e na compreensão profunda de si mesmo. Ao direcionarem o foco para o seu verdadeiro eu, criam uma base sólida que não é facilmente abalada pelas opiniões alheias. A primeira peça desse quebra-cabeça é a autoconsciência. Os estoicos buscam entender a própria essência, reconhecendo suas virtudes, limitações e valores fundamentais. Essa introspecção não é um exercício pontual, mas sim uma prática contínua que os ajuda a definir sua identidade de maneira sólida e autêntica. Ao concentrar-se em quem são, os estoicos evitam a armadilha da busca incessante por aprovação externa. Eles compreendem que a verdadeira validação vem de dentro, não de elogios ou críticas externas. Essa autonomia emocional cria uma base sólida, imune aos altos e baixos das opiniões alheias. Outro aspecto crucial é a aceitação plena de si mesmo. Os estoicos entendem que são seres em constante evolução, sujeitos a erros e aprendizado contínuo. Em vez de se envergonharem de suas imperfeições, abraçam-nas como partes integrais de sua jornada. Essa aceitação não apenas os protege contra as críticas, mas também fortalece sua base interior. A concentração no verdadeiro eu também envolve a prática da autenticidade. Os estoicos escolhem agir em conformidade com seus princípios e valores, mesmo diante das pressões externas. Essa integridade não apenas os guia nas decisões, mas também constrói uma reputação genuína que é resistente às críticas superficiais.
Outro pilar é a compreensão de que as críticas externas muitas vezes refletem mais sobre o crítico do que sobre o criticado. Os estoicos não internalizam as opiniões negativas como verdades absolutas, mas as veem como projeções das próprias inseguranças e visões distorcidas do mundo. Essa perspectiva os protege contra o impacto emocional das críticas infundadas. Além disso, a concentração no verdadeiro eu permite que os estoicos se distanciem emocionalmente das críticas. Eles não se deixam envolver pelo calor do momento, mas optam por uma análise racional. Essa objetividade os capacita a discernir entre críticas construtivas e meras expressões de negatividade, mantendo uma perspectiva equilibrada. A prática constante de manter o foco em quem são também os ajuda a cultivar uma mentalidade de crescimento. Ao verem as críticas como oportunidades de aprendizado, os estoicos transformam desafios em degraus para o desenvolvimento pessoal. Essa mentalidade positiva cria uma base sólida que não é abalada pelas adversidades, mas sim fortalecida por elas. Por fim, a concentração no verdadeiro eu constrói uma base de autoestima intrínseca. Os estoicos não dependem da validação externa para se sentirem valiosos. Eles reconhecem e celebram suas conquistas, mantendo uma narrativa interna positiva que não é facilmente influenciada por críticas negativas. Essa prática não apenas constrói uma base sólida para o eu interior, mas também cria uma resiliência que transcende as opiniões variáveis do mundo exterior. Ao definirem sua identidade com clareza, os estoicos erguem um escudo emocional que os protege contra as críticas superficiais. A filosofia estoica nos ensina que ao concentrarmos nossa atenção no verdadeiro eu, construímos uma fortaleza interna impenetrável. Enquanto enfrentamos as críticas, essa base sólida nos mantém firmes, nos recordando de nossa autenticidade e valores. A autoconsciência, a aceitação plena, a autenticidade e a compreensão das críticas como reflexo do crítico, todos contribuem para uma jornada resiliente e significativa. Ao permanecermos fiéis a quem somos, encontramos não apenas a força para superar adversidades, mas também a paz interior que é indestrutível face às marés inconstantes da opinião alheia.